Olá, professora! Olá, professor! Bem-vindos à nossa segunda aula do bloco Problemas do Campo Aditivo. Na aula anterior, vocês ficaram com uma tarefa de tentar identificar as ideias conceituais de adição, de subtração embutidas em cada um dos problemas. Pois bem, se vocês conseguiram, ótimos. Se vocês ainda estão com dúvidas, não tem problema. Ao longo dessas próximas duas aulas, nós vamos nos aprofundar em cada uma das ideias do campo aditivo mencionadas na apresentação desse módulo. Em algumas, a incógnita vai mudar de posição. E só para lembrar, incógnita é o X da questão, quer dizer, é o que se quer saber. Então, nós vamos fazer algumas mudanças na incógnita do problema, porque dependendo do contexto, dependendo da posição da incógnita, dependendo da pergunta que se faz, o problema aproveita o mesmo contexto e a operação é outra. E isso nós vamos ver, certo? Então, vamos lá. Na aula de hoje, na aula 2, nós vamos ver particularmente o conceito de transformação. Transformação de uma medida, de uma quantidade, é quando a gente já tem uma quantidade estabelecida e nós vamos transformar, modificar aquela quantidade existente, ou positivamente ou negativamente. A transformação traz aquelas duas ideias contempladas na habilidade 08 do primeiro ano e na habilidade 06 do segundo ano, que ela contempla duas ações ali, acrescentar e retirar. Então, eu posso ter uma transformação positiva, que é de acrescentar, ou uma transformação negativa, que é de retirar. Mas eu também posso ter combinação de transformações. Vamos ver na prática com problemas extraídos de livros didáticos para analisarmos juntos as possibilidades, ok? Nesse problema, por exemplo, em um micro-ônibus havia 7 pessoas e vão entrar mais 3 pessoas. Responda e indique a adição. Quantas pessoas ficarão dentro do micro-ônibus? Nesse problema, a gente pode perceber que já havia uma quantidade, 7 pessoas, e entram, acrescentam, modifica a quantidade inicial, outras 3 pessoas, modifica o total de pessoas que já existiam no ônibus, que passará a ficar com 10 pessoas. Nesse problema, a incógnita é C, e está no final, ou seja, A mais B igual a C, 7 mais 3 igual a C, que é igual a 10. Vamos ver esse outro problema. José e Beto resolveram jogar figurinhas. No começo do jogo, José tinha 6 figurinhas. Durante o jogo, ele ganhou outras 4. Com quantas figurinhas José ficou? O José já tinha uma quantidade, 6 figurinhas, e ele ganha, acrescenta ao que já tinha outras 4, modificando o total de figurinhas que tinha inicialmente, e ficará com 6 mais 4 igual a 10 figurinhas. Nesse problema, a incógnita também é C e também está no final. Vamos ver esse outro exemplo. Dona Teresa e Dona Joana contavam as cocadas quando Dona Ninita chegou à festa, trazendo outras 22 cocadas. Quantas cocadas há na festa? Dona Teresa e Dona Joana já
tinham uma quantidade de cocadas que será preciso contar. Eu contei, são 26 mais 32, das 58 cocadas. E acrescentou outras 22 trazidas pela dona Ninita, modificando a quantidade inicial. Então, a quantidade inicial era 58, mais 22 da dona Ninita. A quantidade inicial modificou para 80 cocadas na barraca. Nesse problema, a incógnita é C e também está no final. A mais B igual a C, 58 mais 22 igual a C. Agora, nós vimos que em todos esses problemas, a incógnita estava no final. É como geralmente os livros de matemática trazem para a sala de aula, né? Que vocês utilizam em sala de aula. Mas e se o problema estivesse assim? Dona Teresa e Dona Joana estavam contando as cocadas que as duas levaram para a festa junina quando chegou Dona Ninita, com mais 22. No total, ficaram com 80 cocadas. Quantas cocadas elas tinham inicialmente, antes da Dona Ninita chegar? Observe que a ideia continua sendo de acrescentar, mas a incógnita aqui está no início. A incógnita é A, ou seja, A mais B igual a C. A mais 22 das cocadas da dona Ninita é igual a um total de 80 cocadas. Para resolver esse problema, apesar de a ideia ser acrescentar e apesar de aparecer mais 22, provavelmente as crianças farão uma conta de subtração. 80 menos 22 igual a 58, para achar a resposta correta à pergunta do problema. Agora, e se o problema estivesse assim? Dona Teresa e Dona Joana levaram juntas 58 cocadas para a festa junina. Estavam arrumando a barraca quando chegou Dona Ninita com mais uma bandeja de cocadas. No total, ficaram ao todo com 80 deliciosas cocadinhas. Quantas cocadas Dona Ninita levou? Observe que a ideia continua sendo de acrescentar, mas a incógnita aqui está em B. A mais B igual a C. 58 mais B igual a 80. Para resolver esse problema, apesar de a ideia ser acrescentar e apesar de aparecer mais uma bandeja, provavelmente as crianças farão uma conta de subtração. 80 menos 58 igual a 22, para achar a resposta correta à pergunta do problema, que é quantas cocadas a Dona Ninita levou. Dona Ninita levou 22 cocadas. Vamos ver um exemplo prático, um problema. Na festa junina, dos 186 pastéis da barraca do seu Antônio, foram consumidos 134. Quantos pastéis ainda restam? Calcule o total e depois compare com seus colegas. Pois bem, na barraca do seu Antônio tinha 186 pastéis e foram consumidos, retirados da quantidade inicial, 134. Assim, modificou-se a quantidade inicial negativamente. Nesse problema, a incógnita é C e está no final. A menos B igual a C. 186 menos 134 igual a C, que é igual a 52. Vamos ver esse outro exemplo. Pedro fez estas pipas. Ele deu 4 pipas para seus colegas. Faça um X nas pipas que ele deu. Quantas pipas sobraram? Pedro retirou 4 das 7 pipas que tinha, modificando sua quantidade inicial negativamente, de 7 para 3. Nesse problema, a incógnita é C e também está no final, ou seja, A menos B igual a C, 7 menos 4 igual a 3. Ok, vamos ver mais um exemplo. Dos 45 dias de férias que Fátima tirou, já se passaram 20 dias. Quantos dias faltam para terminar as férias de Fátima?
Veja bem, dos 45 dias de férias, retiramos 20 dias, modificando negativamente a quantidade inicial, que eram 45 dias, e agora sobram somente 25 dias. Nesse problema, a incógnita é C e também está no final, ou seja, A menos B igual a C. 45 menos 20 é igual a C, que é igual a 25. Em geral, os livros didáticos trazem os problemas com a incógnita no final, mas você pode enriquecer e flexibilizar o raciocínio das crianças, modificando a incógnita. Vamos ver? Vamos modificar a incógnita do problema. Fátima tirou seu pedido anual de férias. Ela usou os primeiros 20 dias para arrumar a sua casa e ainda lhe restam 25 dias para viajar. Quantos dias foi seu período total de férias? Observe que a ideia continua sendo de usar, gastar, retirar da quantidade inicial as férias, os 20 dias, mas a incógnita aqui está no início. A incógnita é A. A menos B igual a C. A menos 20 igual a 25. Nesse caso, apesar de a ideia ser retirar e dos verbos utilizados tirou, usou e restam, a criança provavelmente fará uma adição. A é igual a 25 mais 20, que é igual a 45. Para saber o período total das férias e responder à pergunta do problema. Talvez a criança não faça uma subtração, por isso que o professor precisa estar ligado. Observe que é necessário analisar os dados e entender o contexto para resolver corretamente o desafio. Observe também como a leitura e a interpretação de texto são fundamentais para a resolução de um problema. Podemos fazer outra mudança da incógnita. E se o problema estivesse assim? Fátima tem 45 dias de férias, já queimou alguns dias e não aproveitou nada. Mas ela ainda tem outros 25 dias para aproveitar. Quantos dias ela já torrou das suas férias? Observe que a ideia continua sendo de queimar, perder, gastar, retirar. Mas a incógnita aqui é B, ou seja, A menos B é igual a C. 45 menos B é igual a 25, que é o que resta. Nesse caso, a ideia de retirar permanece e a criança deve fazer uma subtração. B igual a 45 menos 25, que é igual a 20, para saber o período inicial perdido das férias e responder à pergunta do problema. Ela poderia mentalmente encontrar a resposta por adição. 25 mais 20 igual a 45, ela poderia fazer. Observe que mudar as perguntas em função da mudança do local da incógnita leva a criança a procurar ler com atenção para entender o contexto e utilizar os dados corretamente. Por exemplo, há 26 carros em um estacionamento. A. Se chegarem 18 carros, quantos carros ficarão estacionados? Complete para calcular. Letra B. Se além dos 18 chegarem mais 54 carros, quantos serão? Bom, então vamos lá. Já havia uma quantidade, 26 carros, no estacionamento. Chegaram, entraram, acrescentaram outros 18, modificando positivamente o total existente. Se chegarem mais 54, haverá uma nova transformação positiva no total de veículos estacionados. Nesse problema, a incógnita é D e está no final, ou seja, A mais B mais C igual a D. Então, teríamos 26 mais 18, mais 54, igual a D. Claro que a criança deve fazer duas adições, cada uma com duas parcelas, como está solicitado no problema. Mas vale destacar a possibilidade da adição com 3 parcelas, dando essa ideia de acrescentar e acrescentar. Dentro de um veículo escolar, havia 9 crianças. Na primeira parada, desceram 3 crianças e na segunda, 5 crianças. Quantas crianças ficaram no veículo após a primeira parada?
Quantas crianças ficaram no veículo após a segunda parada? Então, vejamos. Havia uma quantidade de 9 crianças no carro. É a quantidade inicial. Primeiro, desceram 3 e depois desceram 5. Observamos aqui 2 transformações negativas. Nesse problema, a incógnita também é D e também está no final. A menos B menos C igual a D. 9 menos 3 menos 5 igual a D. Claro que a criança deve fazer 2 subtrações, como está solicitado no problema. Mas vale destacar para você, professor, a sentença matemática que está ocorrendo, ou seja, 2 transformações negativas sucessivas. Andréia tinha 23 figurinhas. Ganhou 16 do seu tio e deu 18 para seu irmão. Com quantas figurinhas Andréia ficou? Observe que Andréia tinha uma quantidade inicial, 23 figurinhas. Ela ganhou, acrescentou outras, modificando positivamente o total existente. Mas depois ela retirou do que tinha 18. Agora ocorreu uma transformação negativa. Nesse problema, a incógnita é D e também está no final. A mais B menos C igual a D. 23 mais 16 menos 18 igual a D. A criança irá fazer 2 operações, uma de adição e outra de subtração, em um mesmo problema. Um avião voava a uma altura de 8.000 metros. Desceu 1.400 metros devido a uma turbulência e depois voltou a subir 2.700 metros. Em que altura ele ficou? Então, observe o seguinte, a situação inicial era de 8.000 metros de altura. Ele desce, abaixa, diminui 1.400 metros, ou seja, ocorre uma transformação negativa. Depois ele sobe, ele ganha 2.700 metros, que é uma transformação positiva. Então, são 2 modificações na medida inicial. Nesse problema, também a incógnita é D e também está no final. A menos B mais C igual a D. 8.000 metros menos 1.400 metros mais 2.700 metros igual a D. A criança irá fazer 2 operações, uma de subtração e outra de adição, no mesmo problema. Pois bem, após ver todas essas opções de trabalho com transformação, com a ideia de transformação, vocês concordam que cada vez fica mais evidente a importância de se trabalhar interpretação de texto junto com resolução de problemas? Porque a resolução de problemas nada mais é entender exatamente o que o problema oferece, qual é a pergunta do problema, que operação que a gente vai precisar fazer para responder a pergunta do problema. Isso tudo é leitura e interpretação de texto. Voltemos aos probleminhas das boias na piscina. Naqueles 5 probleminhas, tem um probleminha com a ideia de acrescentar e um probleminha com a ideia de retirar. Você consegue identificar esses 2 probleminhas? Então, você quer um desafio maior? Tente mudar a incógnita de lugar. Aproveite aquele contexto e mude a incógnita de lugar. Crie um outro problema. Vocês observaram que naquela lista de 5 probleminhas não havia nenhum com composição de transformações? Não havia, né? Você conseguiria bolar um problema, criar um problema com aquele mesmo contexto, utilizando aqueles números, pode aí acrescentar mais algum, porque vai ser composição, né? E criar um problema de composição de transformação. Então, até a próxima aula, ok? Tchau, até a próxima.